O Brasil e o mundo no enfrentamento ao coronavírus. Isso, o Brasil e o mundo, estamos voltando, infelizmente, a ter que dar mais destaque num programa esportivo. Eu digo infelizmente porque este é um programa de esportes, esse é um programa que eu adoro poder falar sobre os jogos que foram disputados, sobre a expectativa daqueles que irão acontecer. Claro que a gente gosta e ama o futebol, pela maneira como o futebol é jogado, pela maneira como o futebol é encantador, até quando não é lógico, mas temos voltado ao assunto da saúde, um assunto que dominou o programa durante 5 meses, naquele período de abril, maio, junho, julho e agosto. Foram 5 meses de domínio completo da saúde em relação ao futebol, já que o futebol não estava sendo praticado. E neste momento de pandemia mais elevado, neste momento mais complicado, a gente volta realmente a focar a nossa atenção para a saúde. Alô, doutor Evaldo Stanislau de Araújo, grande infectologista do HC, do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Evaldo, boa tarde. Boa tarde, Elia, boa tarde a todos os ouvintes. Doutor, o senhor já viu aqui na minha apresentação que não é natural e nem normal que um programa de esportes como o meu, graças a Deus, com uma audiência gigantesca e de ouvintes, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, que estão afeitos e gostam da questão do esporte, a gente tem que falar de saúde. Mas a situação me parece tão crítica, doutor, e eu queria que o senhor fizesse um panorama a respeito dela, que eu não tenho alternativa. E me sinto até, assim, incomodado de ter que falar de futebol numa situação tão crítica quanto essa que vivemos, não, doutor? Elia, é lamentável. Hoje um jornal nacional de grande circulação traz um articulista que escreveu um artigo falando que realmente nós, infectologistas, epidemiologistas, sofremos de uma maldição, que é a maldição de Cassandra, que tudo aquilo que a gente vinha falando, parece que as pessoas já não acreditam mais. E nós chegamos a um ponto que eu, sinceramente, eu não imaginei que o estado de São Paulo pudesse viver, porque é o estado mais rico da nação, é um dos estados. E nós estamos vendo, nas últimas poucas semanas, os nossos sistemas de saúde colapsando, cidades entrando em lockdown. O número de mortes que nós temos no Brasil ultrapassou o milhar, assim, a gente fala de 1.000 mortes por dia, nós já estamos falando em 2.000. Doutor, eu vou fazer o seguinte, alô, Simati, eu vou paralisar o doutor Evaldo, vamos botar o doutor Evaldo pelo telefone, o sinal dele não está ok. Vamos colocar o doutor Evaldo pelo telefone, porque nesse momento é muito importante. A gente estava por Skype com o doutor Evaldo, mas ele está no HC e nem sempre o sinal lá do HC é muito bom. Imagine que a gente tenha muita gente utilizando ali na região aquilo que acontece ser de uma maneira mais crítica a utilização da internet e claro e óbvio que os médicos têm prioridade nesse momento, então a gente até facilita a vida do HC colocando o doutor Evaldo Stanislau de Araújo pelo telefone, até para que a gente possa ter as informações dele neste momento complicadíssimo. Estamos vivendo uma situação muito complicada, uma situação das mais difíceis nesse país e, claro, óbvio que a gente precisa ter indicação. A gente precisa ter, neste momento, contato com quem possa nos dar uma luz, com quem possa nos oferecer o melhor caminho. Alô, doutor Evaldo, o senhor estava dizendo exatamente a respeito da situação crítica aqui do estado de São Paulo. Pode completar, doutor. Pois é, Elia, então eu dizia, nós temos hoje no Brasil mais de 2.000 mortes por dia, daqui a pouco estaremos com 3.000, falta dos medicamentos básicos para assistência ventilatória, que são os sedativos, os relaxantes musculares, falta potencial de oxigênio. Nós temos hoje um consumo de oxigênio muito grande e tudo isso num espaço muito curto de tempo, não é? Então, realmente, Elia, é um momento dramático que nós estamos vivendo. Nós estamos começando a colecionar histórias de famílias com muitos infectados, com muitas mortes, num período curto de tempo. Eu realmente não quero me estender nessa resposta, Elia, porque eu acho que todo mundo já pode imaginar, mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho 30 anos de formado e eu não via
situações, nunca vi uma situação como essa, e mesmo para nós que somos tão acostumados, isso é muito chocante, é muito triste, é impensável, e eu não sei o que falta para as pessoas entenderem que ou a gente diminui a circulação das pessoas e, por conseguinte, a circulação viral para tentar ganhar um fôlego e poder fazer frente a esse desafio que está imposto, ou nós vamos ter uma situação de daqui a pouco as pessoas começarem a morrer sem a mínima assistência, sem a mínima dignidade. Doutor, o senhor está na linha de frente aí no HC, que é referência não só da Covid, como no mundo, né? O HC é um dos hospitais mais importantes da América do Sul. E aí eu me pergunto, o HC nunca se desarticulou, o HC nunca parou, o HC nunca diminuiu a sua estrutura. Mas a saúde aqui de São Paulo, com os hospitais de campanha, ela sim, ela diminuiu de tamanho. O senhor não acha que nós tomamos medidas antecipadas e talvez inadequadas quando cancelamos, quando limitamos, quando diminuímos o número de leitos, quando achamos que ao final da primeira onda estava tudo resolvido e a gente poderia, naquela oportunidade, já começar a diminuir o número de leitos, finalizar os hospitais de campanha? Nós nos antecipamos em relação ao perigo do vírus, doutor? Olha, Elia, é muito difícil de responder isso, porque se você faz é porque faz, se você não faz é porque não faz. Existe essa máxima, né, na cultura popular. De fato, nós tivemos um recuo, e o que desequilibrou não é a assistência, não. Foi a falta de uma ação central, né? Então, o que aconteceu? Nós nunca tivemos uma política nacional de estímulo às medidas de prevenção. Então, as pessoas efetivamente não usam máscara corretamente e continuaram se aglomerando. Somou-se a isso um fator virológico novo. Se a gente acompanhar os dados da Fundação Oswaldo Cruz, nós vemos que a partir do final de 2020 começa a surgir um personagem que não existia, que é a variante P1. E, a partir do início de 2021, esse personagem se distribuiu pelo Brasil inteiro. E essa variante P1, junto à grande aglomeração das pessoas, é que está sendo a responsável pelo que a gente está vivendo em grande parte. Porque é um vírus pronto para atacar, que se transmite com muita facilidade, que é muito agressivo e que está levando a esse esgotamento do nosso sistema de saúde. Então, veja, naquele momento em que os hospitais começaram a ser desmobilizados, não existia essa variante, nós tínhamos um outro momento epidemiológico, alguns municípios mantiveram alguma estrutura, outros fizeram investimento em estrutura física dos próprios hospitais, e graças a Deus que isso aconteceu, porque quem teve essa memória hoje está reativando, mas quem não teve, da mesma maneira que a gente fez lá atrás, a gente está fazendo de novo, mas o hospital de campanha, ele é um equipamento de transição, ele é um equipamento de apoio. Na verdade, neste momento da pandemia, o que nós estamos vendo é que os pacientes estão precisando de leito de UTI mesmo, os pacientes estão mais graves, estão mais críticos, estão ficando mais, então o hospital de campanha ele é importante, mas eu insisto, é um equipamento complementar. O que nós padecemos nesse momento é de assistência de mais complexidade. Doutor, o senhor que acompanha a vacinação, imagine que um cidadão tome a primeira dose, ele já passou de 14 dias, ele já tem anticorpos para o vírus, tá certo? Por que então a gente, por exemplo, está acompanhando o Agnaldo Timóteo em estado grave, o cantor Agnaldo Timóteo, depois de ter realmente tomado a primeira dose? Ele teve a doença antes dos 14 dias, queria que o senhor explicasse um pouquinho, tecnicamente, como funciona a aplicação da primeira dose e como ela funciona até que a segunda dose seja aplicada. Elia, no Brasil, nós temos duas vacinas. Uma que é a Coronavac. A Coronavac é uma vacina excelente, porque ela tem o vírus inteiro inativado, né? E com isso ela ensina o nosso sistema imunológico a fabricar anticorpos contra o vírus como um todo, contra vários alvos. Então é como se a gente aprendesse a combater várias partes do nosso inimigo. A vacina da AstraZeneca, ela é uma vacina que ela tem uma porção da proteína spike que vai dentro de um adenovírus, funciona como se fosse um cavalo de Troia. Então ela ensina o nosso sistema a identificar a proteína spike e não tanto outros alvos. Porém, uma ou outra tem se mostrado eficaz contra as variantes e tem entregado aquilo que a gente precisa, que é proteção contra formas graves e morte por Covid. Entretanto,
Essas vacinas, elas precisam de um tempo para que o nosso sistema imunológico atue e proteja. Pode voltar aí, doutor. Isso, pode voltar. Oi, doutor. Em duas. O doutor deu uma sumida no seu áudio e é muito importante que o senhor explique aí. É importante que o senhor explique. Dê uma variada no seu áudio via Skype aí. Eu queria que o senhor explicasse essa questão do tempo que realmente começa a imunizar depois da primeira dose. Como eu disse, são 14 dias após a dose que o sistema imunológico precisa para começar a fabricar os anticorpos, mas a proteção máxima, ela só ocorre depois da segunda dose. E aí a gente tem uma diferença entre as vacinas. A Coronavac, ela pode ter uma segunda dose feita 14 a 28 dias depois da primeira, e a AstraZeneca Oxford, que já leva uma imunidade um pouco maior, a segunda dose 90 dias depois. Mas é muito importante esclarecer, Lia, que as pessoas só ficam plenamente protegidas depois desse tempo mínimo de 14 dias a partir da vacinação completa, e que mesmo pessoas que tomaram a vacina, elas poderão se infectar. Por quê? Porque o objetivo da vacina, eu insisto, é que as pessoas não tenham formas graves, que não fiquem hospitalizadas. Frequentemente a gente consegue que elas também não se infectem, mas eventualmente a infecção ocorre, porém vai ser uma infecção sempre leve, vai ser uma infecção mais branda. Então, o que lamentavelmente pode ter acontecido com o Aguinaldo Timóteo e outros pacientes que tomaram vacina e adoeceram, é que eles pegaram a doença nesse intervalo em que a vacina ainda não tinha protegido de forma plena. Está muito bem explicado aí. Conversamos com o doutor Evaldo Stanislau de Araújo, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, médico do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Imagino que seja uma correria insana. Torço aí para que vocês tenham bastante energia, doutor, que o senhor consiga dormir dentro das possibilidades bem, para poder ter muita energia e trabalhar a cada dia com afinco, porque esse é um momento realmente do pessoal da saúde e a gente não pode fazer absolutamente nada que não seja lutar, trabalhar e rezar para que vocês tenham esta energia toda a cada dia. Grande abraço e muito obrigado, viu, doutor Evaldo? Eu que agradeço, Elia. Um chamado seu é sempre uma convocação. Fico à disposição. Grande abraço.